Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, como é que vai isto? Está tudo bem. Mais uma hora de Ares. É. Vamos mudar agora de tema. Vamos. Tivemos alguns programas sobre carros de combate, agora vamos entrar na aviação, que no fundo vai ser um complemento ao próprio carro de combate. Nós já andávamos a dizer isso há uns programas. É que justificava-se realmente, não é? Sim. A articulação. Quer dizer, é uma das facetas que vamos abordar na aeronáutica, não é? Note-se, nós estamos aqui a falar de aeronáutica porque adoramos aviões. Não somos necessariamente uns entendidos na aeronáutica, mas vamos ao nosso O Sérgio percebe Sim, de aviões. eu concorri à aviação, fui chumbado logo no primeiro dia de exames, que acharam que ia ser uma ameaça para qualquer avião da Força Aérea, portanto. Mas sempre fui modelista e sempre gostei muito de aviões. Muito. Sempre gostei de aeronaves. É um tema que lhe é querido. É. Como curioso, não como especialista. Portanto, aceito todas as críticas que me puserem no meu lugar. Spitfires. Sim. Basicamente. Spitfires. Mas depois teremos que fazer justiça mais à frente em relação a outras aeronaves. Outros aviões, o que quiserem chamar. Mas antes de chegarmos ao avião, temos antes experiências com outro tipo de aeronaves. As experiências... Em contexto de guerra. Nós chegamos a falar na Primeira Guerra Mundial dos balões de... Isso tudo vem da vontade que o homem tinha de voar, não é? Isso é bonito. Isto de vez em quando temos esta vontade veia que o homem poética. tinha de voar é uma coisa bonita. A lenda de Ícaro, não é? Portanto, já sabemos que a cera não serve definitivamente para uso aéreo, que derrete, não é? Se ninguém sabe a lenda de Ícaro, está na internet. Podem ir ver, não temos tempo para andar a explicar a lenda de Ícaro. Há bocado a chalaça. Vamos permitir a chalaça da Rocha Tarpeia? Exatamente. As experiências dos romanos em ver se as pessoas voavam quando os atiravam da Rocha Tarpeia. Também podem ver online o que era a Rocha Tarpeia. Agora, um pouquinho mais a sério. Nós próprios temos a velha história da passarola, não é? Sim. Bartolomeu de Gusmão. Há sempre uma tentativa de ganhar os céus. Digamos assim, a mais que se concretiza de forma consistente é a aerostação, portanto, o balão, com os irmãos Montgolfier. E eu fiz agora aqui uma grande injustiça, porque há os projetos, porque isso é uma concretização. Sim, temos E os projetos de Leonardo da Vinci? Sim. Não é? Os projetos que passam, alguns deles até se calhar viáveis, que passavam pela... Há projetos de Leonardo da Vinci que, quer dizer, nós vamos dar com eles na asa delta. Sim. É o princípio. O projeto de paraquedas de Leonardo da Vinci, vamos dar com ele depois com o paraquedas. Quer dizer, ele tinha lá a ideia. Agora, efetivamente levar alguém lá para cima com alguma estabilidade é a experiência dos irmãos Montgolfier frente à corte francesa e a partir daí o balão. E o balão que é utilizado logo quase, não digo de imediato, mas quer dizer, a utilização militar vai ser quase imediata. O exército napoleónico vai fazer experiências com balões e daí para a frente. Que experiências? Qual vai ser a utilidade da aerostação, do aerostato ou do balão, como lhe quisermos chamar? É, neste caso, as mais conhecidas, é a observação do campo de batalha. É aquilo que falta. Na época, quando o balão de Montgolfier, o princípio do balão pelo ar quente, portanto, questões da física, o ar quente, ser menos denso e levar o balão e a respectiva cesta, ou a carga que seja, é que nós estamos ainda num período em que a guerra é muito confusa, que é o período do século XVIII para o XIX. O fumo no campo de batalha, o milhares de mosquetes e artilharia com pólvora negra que obscurecem completamente uma visão efetiva de um campo de batalha. A visão de monóculo é tudo feito à vista. Estamos a simplificar, obviamente, não é? Ora, o balão vai trazer um fator de acrescento, uma mais-valia. É poder subir alguém e dizer, olha, aquele exército austríaco está-se a deslocar para o flanco esquerdo. E essa comunicação era feita com o
o telégrafo óptico, Não, por vezes eram bilhetinhos. bilhetinhos que eram escritos, que eram descidos por um saquinho. Quer dizer, era mesmo tipo a avó Micas que tinha o cestinho para as... Não sabe aquelas senhoras de idade que Sim. desciam os cestinhos? É parecido. Portanto, é um fator observação. Mas só isso, se parece, o que é que isto tem de valor? A observação no campo de batalha é extremamente importante. Ainda hoje, quer dizer, temos os Pathfinders. Ainda hoje temos a observação. A observação feita por tropas, não é depender de uma visão de satélite. Desculpem um salto de 200 anos. É que ainda continua a ser muito confiável mandar tropas. O fator humano para a observação de uma zona de conflito. Sim, e naquele período do século XIX em que há alteração, em que a guerra não é feita com aquela distância curta entre exércitos, em que há armas com mais alcance. Aliás, Há necessidade o de balão vai se tornando cada vez mais pertinente conforme o alcance. Foi o que nós dissemos nos programas Exatamente. sobre a Guerra Civil Americana. Nas guerras, por exemplo, no norte da Europa, o balão é amplamente usado por franceses e alemães na Guerra Franco-Prussiana. Por essa razão, é conseguir ter uma noção do que se está a passar para lá da linha do horizonte ou da linha visível. Agora, quando chegamos à Primeira Guerra Mundial, porque também vai haver uso de balões, há casos em conflitos coloniais, para observação. Sempre para observação. Se me pergunta, há um fator de combate no balão. É um bocado difícil porque os balões inicialmente são estáticos. Mas aí, atenção, o desenvolvimento da aeronáutica entre o final do século XIX e início do século XX, há aqui uma paridade entre quando os irmãos Orville Wright e o seu irmão fazem levantar o seu aviãozinho, acho que em 1903. Não é? Provavelmente. Voam 150 metros. Não sei, está certo, mas acho que é. É porque nós não gostamos de estar aqui a olhar para as cábulas. Exatamente. Se alguém quiser ver a data exata, sabe Faz a onde é que correção. vamos? Faz a correção. Ele voa a 150 metros a 30 metros de altitude. Mas, quer dizer, está feito o caminho. Em 1903, é o caso. Em 1913, em 1911-12, os italianos estão a combater contra os turcos na Primeira e Segunda Guerra dos Balcãs e estão a utilizar aeroplanos para observação. Ainda para observação. Aeroplanos de quê? São estruturas de madeira, de tela, de cordinhas, cabos e um motorzinho. Estou a ser mesmo simplista. Um motorzinho que, por vezes, é um bocado pesado mais para a própria estrutura, que vai obrigar a repensar toda a motorização. E agora, o balão foi deixado de parte? Não. Porquê? Porque se vai desenvolver o dirigível. Exatamente. É que o balão evolui. O balão que não é estático. Exatamente. O que é que era necessário? O que é que tolhia a ação potencialmente militar de um balão? Era a sua imobilidade. A única maneira de o levar era pôr uns desgraçados a correr a puxar balões como se estivessem no parque infantil. Coisa que não era muito prático. Não é? Sim. Obviamente. Agora, o dirigível é diferente. O desenvolvimento do dirigível tem a ver com questões de aerodinâmica. Não é que o balão não fosse aerodinâmico, mas era estático. Aerodinâmica é que... Pensei no Zeppelin. Sim. São aqueles imensos charutos voadores. É o exclusivo alemão? Não. O Zeppelin é criado para a Primeira Guerra Mundial com um pequeno pormenor. Mais uma vez, quem é que gera os Zeppelins? A Marinha Alemã. Exatamente. Está a ver outra vez a Marinha a voltar? A Marinha mete-se em tudo. É terrível. Um dia tenho alguém da Armada a dar-nos cabo de juízo. Temos aqui os marinheiros à porta. A fazer-nos uma espera. Mas é um facto. Mas é um facto. É um facto. É um facto. Os primeiros comandantes de Zeppelin são oficiais da Marinha Alemã. E eu tenho a ideia que, inicialmente, houve por parte de quem pensava a guerra, houve por parte a ideia de que o Zeppelin dava mais garantias do que um avião. E depois... Exatamente, porque é a situação de estar a apalpar o terreno, passa a expressão, de uma inovação tecnológica. Porque assim, o balão estava testado. Agora o que faltava era acrescentar ao balão aerodinâmica e propulsão. Então temos o dirigível. O dirigível permite fazer o quê? Primeiro, vai utilizar outros compostos, não é o ar quente, vai utilizar gases menos densos. Vai permitir que já não vão ser telas impermeabilizadas, infladas com ar quente. Quer dizer, o balão ainda se usa para fins desportivos. Nós sabemos disso.
Não, há toda uma engenharia aeronáutica que é posta em ação. Não é só para as aeronaves que estão a surgir em 1910 para a frente. Os Desperdoçans, os Blériot, que são os franceses, por acaso, são bastante pioneiros nessa. O Caudron, que são as marcas que... São as primeiras marcas que os franceses... São marcas francesas, são eles a criar essas questões. Não vamos também retirar aqui eu falei dos irmãos Wright, não vamos falar, por exemplo, não vamos deixar de falar do Santos Dumont, do piloto brasileiro. Ou de outras figuras da aviação, que vamos falar do Roland Garros. Quer dizer, quando falamos em Roland Garros... Pensamos em ténis. Mas não me deixe esquecer o que é que o Roland Garros realmente foi importante. Mas vamos voltar à questão da aeroestação. O que é que oferecia de garantias? Quer dizer, garantias relativas. O conceito do dirigível é quase um conceito naval. É um imenso navio aéreo. Repare uma coisa. Quando nós falamos nos blindados, o almirantado britânico era parcialmente responsável pela criação do carro combate Mark I, em 1916. Certo? Com o Churchill. Ok. O dirigível. Acabei de dizer há bocado. Quem é que na Alemanha estava a gerir a frota de dirigíveis e não só a contribuir para o seu desenvolvimento? A Marinha Alemã. O almirantado em Berlim. Não é o exército. É uma coisa curiosa. Porque ainda a arma da aeronáutica, como não está criada, há aqui uma partilha entre... Há uma corrida entre duas armas, que é o exército e a marinha, que concorrem... correm, isto é uma figura de estilo que eu estou a usar, mas vão atrás desta inovação tecnológica. Então o dirigível era possível, com a motorização, ter um longo charuto. Charuto é uma maneira de dizer. Portanto, aquele formato alongado. A direção, porque quando se começou a desenvolver as aeronaves no início da década de 1910, em que são os elementos de direção, os lembres de profundidade, os lembres, portanto, os flaps e tudo isso, isso é aplicado ao dirigível. Ele tem lembres de direção. E tem motores suspensos. E a ideia que nós temos, que um dirigível, por exemplo, o Zeppelin é um imenso balão, não é. São câmaras que sucedem porque é possível circular dentro daquele longo fuso. Tem zonas, porque são imensos tanques de gás por onde circula a tripulação, que por acaso são todos da Marinha. E depois o que é que tem suspenso? É uma gôndola, é toda uma estrutura que está suspensa, não é suspensa, é agregada ao balão, por vezes até de grandes dimensões, onde temos uma tripulação que pode ir até 20 ou 30 homens que manejam as armas defensivas, as metralhadoras que são agregadas para se defender, os mecânicos que têm acesso quase aos motores, os depósitos de combustível, etc, etc. E o essencial. Porque há várias missões para o Zeppelin. Eu estou a usar o Zeppelin, o dirigível. Sim, o dirigível. Porque os ingleses vão ter dirigíveis, os americanos vão ter dirigíveis. Os alemães ficaram mais conhecidos por usar os dirigíveis. Até para fins comerciais. Sim. Até chegar ao Edimburgo. Exatamente. E mesmo assim os americanos não deixaram de usar dirigíveis. Mas ainda... Quando se entra na Primeira Guerra Mundial e o dirigível é usado como arma que é, aquele papel passivo do balão passa a ser, que era um papel tático de observação, passamos a ter um papel estratégico, que é a mudança do conceito. Está a ver que nós vamos iniciar uma série de programas de aeronaves, não é com aeronaves, é exatamente com mais leve que o ar. O papel tático do balão passa a ver um papel estratégico mesmo, que o almirantado em Berlim vai dar ao Zeppelin, portanto, ao dirigível. Que é atacar o quê? Quais são os primeiros bombardeamentos a Londres? São feitos por quê? Em 1915 ou 16? Por dirigíveis. Sim. Foi uma tremenda surpresa, uma dor de cabeça. Porque também há uma ideia errada. Era fácil de abater um dirigível. Cuidado que a tela tinha um certo grau de resistência. Tudo aquilo era preparado para ser resistente. Não era fácil, por exemplo, um biplano aproximar-se impunemente de um dirigível. Ele era muito lento. Eu penso que a velocidade média de um Zeppelin era à volta dos 95 ou 110 km por hora. Não dava mais do que isso. Mas era alguma coisa. Mas estava muito defendido. Inclusivamente, alguns modelos tinham. Isto era um bocado arriscado. Mas eu, pelo menos, vi uma fotografia em que tinha um posto de metralhadoras lá em cima, em que havia um desgraçado que tinha que sair por uma escotilhazinha que ia lá para cima, para o topo mesmo, do charuto, com uma metralhadora. Cuidado que não era impune. Não era fácil chegar ali com um biplano e vou fazer daquilo tiro ao alvo. Não é? São lentos, mas têm muita autonomia.
e permitia levar uma carga de bombas, não diria que era muito grande, mas quer dizer, para uma cidade que nunca foi bombardeada, ou cidades que nunca sofreram bombardeamento aéreo, imagina a surpresa. Aliás, acho que o primeiro raid de Zeppelins a Londres, não agora cito a datas, mas penso que fez alguns mortos, 30, 40 mortos. Depois foi aumentando. Os alemães depois irão bombardear também as cidades inglesas com bombardeiros, com gotas, aeroplanos. Mas primeiro é o Zeppelin. Claro que o Zeppelin também dá, os dirigíveis têm uma vantagem. Tinham. E é por isso que ele não sai de cena imediatamente. Até a Segunda Guerra Mundial não saem de cena. São ótimos para patrulhas de longo curso. O dirigível tem um excelente desempenho, excelente, estou assim um bocadinho hiperbólico. Era ótimo para patrulhas de longo curso sobre o mar. Por exemplo. Ainda não era possível os aeroplanos fazerem isso, mas o dirigível podia fazer longas patrulhas sobre o mar. Mas também não havia no mar uma resposta eficiente que pudesse, neste caso... Não, ainda não. Quer dizer, ainda era preciso improvisar, ir buscar, porque não estava, por exemplo, nos grandes couraçados da Primeira Guerra Mundial, não estava suposto usar armas ligeiras para tiro antiaéreo. A verdade é que todos os ajustes do armamento que na Primeira Guerra Mundial veio para a frente é um fator de inovação tecnológica a responder ao outro. Ninguém pensava que um couraçado da Batalha da Jutlândia em 1916 tivesse que, depois, posteriormente, esses couraçados tivessem que começar a ter peças ligeiras ou até metralhadora ou peças de tiro rápido, como vão aparecer, já estão na Segunda Guerra Mundial presentes, para se defenderem. Também a verdade é um dirigível ou uma aeronave no princípio da Grande Guerra também não teria a capacidade de infligir danos muito sérios a um couraçado pesado. Eu penso que o armamento antiaéreo, porque isto, lá está a tal teoria da resposta, começa a surgir em navios mais leves, como por exemplo contra torpedeiros, que seriam talvez mais vulneráveis. Ou em navios mercantes armados, os Raiders da Primeira Guerra Mundial, em que o fogo antiaéreo começa a ser necessário, se calhar não só para aeronaves, mas por exemplo quando aparecia um dirigível de patrulha marítima. Porque eles existem. São só aliás, não são os alemães que vão até desenvolver o conceito do dirigível de patrulha marítima. Os ingleses vão fazê-los e os americanos vão fazê-los. Existiam dirigíveis em patrulha marítima, na costa, portanto, penso que é na costa oeste, na Califórnia, pouco antes do ataque a Pearl Harbor em 7 de setembro de 1941. Que eu não quero estar a mentir, mas o fabricante dos dirigíveis americanos, da parte, digamos, do charuto, de sustentação, era a Goodyear, o fabricante dos pneus. Eram dirigíveis para quê? Para andar horas e horas e horas sobre o Pacífico a patrulhar. Era para isso que foram feitos. Portanto, nós pensámos, não resultou na Primeira Guerra, porque quando não era a RAF, era o RFC, Royal Flying Corps, começou a usar aviões para... Mas os alemães também começam, depois do desastre do Hindenburg, começam a recorrer mais àquilo que era o avião na altura. É curioso, porque... Lembro-me sempre do... o Hindenburg era um cruzador... Do Bloody Red Baroon, o Manfred. O Manfred von Richthofen. E, portanto, o Red Baron está aqui. Aqui está ele. O Bloody Red Baroon, que eles chamam-lhe o sangrento. Portanto, destacou-se não com este senhor aqui, podem ver, que era com o seu Fokker triplano. Por acaso, a carreira dele não começou com este modelo, mas depois ele tornou-se conhecido. Nós havemos falar dele agora, depois, quando desenvolve, porque nós ainda estamos a dar perspectivas gerais e depois vamos começar a afinar um bocadinho os pormenores. Mas por exemplo, a nível da aeronáutica britânica, a grande ameaça tornou-se... Há um modelo que nós depois vamos falar, em termos de biplanos, que é o SS-5 Scout, que era um dos aeroplanos que mais scores, que mais conseguiu reunir mais vitórias sobre a frota de dirigíveis alemã. Os alemães introduziram determinado tipo de inovações, ou melhor, não foram os alemães que introduziram, porque todos os países estavam a fazer, por exemplo, construir submarinos. Os alemães não traziam novidade nenhuma. Os alemães tinham tendência, e até a Segunda Guerra Mundial tinham essa tendência, de criar a doutrina. Ou seja, de saber o que fazer com o quê.
Não estou a dizer que os ingleses não o fizessem, nem os americanos, nem os franceses, mas os alemães tinham essa... Ora bem, nós temos submarinos, o que é que nós vamos fazer com a arma Sim, submarina? nós chegamos a falar isso com o Carlos Combate, A a doutrina alemã. A doutrina do dirigível foi logo, não é uma aplicação tática, não vemos dirigíveis sobre a Batalha do Mar, não há dirigíveis sobre a frente ocidental. Quer dizer, poderá ter havido um ou outro, mas não tenho esse registro, não. Os dirigíveis saíam, atravessavam o Canal da Mancha e bombardeavam Londres ou uma cidade costeira inglesa. Era para uso estratégico. Isto mostra que há um completo repensar do campo de batalha. Não é o campo de batalha, é que já não é o campo de batalha no mapa, é toda uma perspectiva estratégica é o dirigível. A guerra aérea permite isto, é começar a ver em extensão, não um campo de batalha, mas um território onde se vai fazer uma intervenção. O dirigível, em 1914, 15, 16, é o que faz. E veja a velocidade de 1903, com o surgimento do aeroplano paritário, com o desenvolvimento do balão para o dirigível, num espaço de menos de 20 anos, não, nem isso, de pouco mais de 10 anos, há uma completa revolução. O que é uma revolução? Que estamos a falar? Se que nós estamos hoje a investir um bocadinho nesta conceptualização da questão da aeronáutica. E se eu fosse falar de aviões, se toda a gente estivesse aqui à espera, eu vou já falar de aviões, não vou, não. Não vou. E é uma coisa curiosa, porque... Não vamos. É uma coisa curiosa, porque nas outras inovações tecnológicas que nós tivemos, o primeiro uso foi comercial. Em alguns casos é. Em alguns casos, e neste caso, o primeiro uso que é feito às aeronaves aos dirigíveis é militar, e só depois é que passa a ser utilizado para efeitos comerciais. Nós que ainda estamos assim à vontade a falar desta questão, o que era o Hindenburg? Era um navio de cruzeiro que voava. De luxo. É uma ostentação do poder nazi. Aliás, é conhecidíssimo as fotografias do Hindenburg a passar junto ao Empire State Building, em Nova York. Com a suástica lá pintada, ainda deixavam de pintar suásticas. Olha, comprei um modelo no outro dia de um avião alemão que já não vem com suásticas porque é proibido. Aquilo era a Lufthansa para todos os efeitos. Quando o Hindenburg estava a passar em Nova Iorque, a Lufthansa já tinha aeroplanos para passageiros, porque o Tratado de Versalhes não impediu que houvesse uma companhia aérea. A Lufthansa já existia. Que nós ficamos a pensar... Então, se já a Lufthansa tem aeronaves, modelos agora que não interessa, e tem o Hindenburg, mas o Hindenburg é grande, é majestoso e é de luxo. Tinha piano de cauda, tinha um salão de baile, aquilo levava passageiros, era caríssimo. Aquilo era como ir num navio, num paquete de luxo. Claro que muito restrito, a capacidade de passageiros era muito limitada, mas os preços praticados... Como é que os americanos, por exemplo, concorrem? Isto até saímos um bocado da esfera militar. Os americanos, na década de 30, começam a investir num tipo de aeronave que agora, curiosamente, está a ser repescado, que é o hidroavião. Os Boeing, os hidroaviões Boeing, os Clippers, da Pan American, que faziam a travessia tanto entre os Estados Unidos e a Europa, que estão a concorrer... Estão a ser criados na década de 30. Quando é que se dá o desastre de Hamburgo? Na década de 30. Estamos a ver fatores tecnológicos aparentemente até um bocadinho discordantes, não é? Porque o que é que se pensava que poderia um dia existir, fazer-se com um Zeppelin ou com um Hindenburg, para ser mais exato? O Hindenburg também não voava já a 95, tinha motores muito mais poderosos, porque tinha capacidade para voar já para os 200 e tal km por hora. Bem, a atravessar o Atlântico a 200 e tal km por hora, oh my God, não. Vamos fazer a comparação. Eu vou num cruzeiro de luxo. No mar, o navio vai, quando muito, a 22 nós. Sim. O Titanic até era rápido, nesse aspecto. Vai a 20... Sim, pronto. Sniff. Agora, a 200 e poucos quilómetros por hora, vou mostrar aqui agora dá números exatos ao metro. Sim. É um facto, quer dizer, era muito mais rápido e a viagem, sendo confortável, as pessoas iam apreciando os pôres do sol sobre o Atlântico, etc. Pronto, aconteceu o que aconteceu. E é uma experiência diferente. Era um pouco isso. Portanto, nós até estamos aqui a abordar, trazer para o mundo civil
uma aquisição militar. Mas este mundo civil é muito relativo. Porquê? Porque é uma exibição de poder de um regime. Exatamente. Portanto, é civil e não é só civil, é estratégico. O entrar pelos céus de Nova Iorque com Uma subasta. o Hindenburg, É demonstrar poder. numa altura crítica que são os anos 30, é mostrar poder. Portanto, há aqui um alcance que não é inocente. Os americanos também, que se estão a querer afirmar na cena estratégica mundial, investem para o lado das grandes aeronaves de transporte, não é? Como esses tais Boeing 314. Quer que lhe seja franco? Não. Eles davam cerca de 280 a 320 km por hora a puxar bem pelos motores. E estamos a falar é que os americanos conseguiram pôr, por exemplo, os motores da Pratt & Whitney, dos Boeing, penso que é o 314, que eram motores de 1200 cavalos. 4. E depois temos as experiências do Howard Hughes, que nem é bom falar. Não é? Que chega a fazer o Goose. Pesquisar a Howard Hughes, que é um Exatamente. Há um experimentalismo na aeronáutica que anda mesclado entre o civil e o militar. Porque repare, hoje é o dia das generalidades. O bombardeiro, temos um caso paradigmático. O Junkers JU-52, o trimotor. Vamos pôr imagem. Ele serviu na Lufthansa e serviu como avião de transporte. Na Segunda Guerra Mundial era o avião de transporte por excelência da Luftwaffe para lançar paraquedistas sobre Creta. E serviu como bombardeiro. Portugal recebeu o Junkers JU-52 no modelo em que podia servir como bombardeiro. Nós recebemos muito material na Alemanha entre o final da década de 30 e o início da década de 40, exatamente porque o paradigma do governo português, nessa altura, era receber o material alemão, embora também comprasse a outros. Era um bocado como a Iugoslávia, comprava um lado, comprava o outro. Isto ainda antes de rebentar a guerra. Sim, mas neste caso, se calhar há uma garantia do material alemão ser mais eficiente e faz essa aquisição não penso que seja uma questão de eficiência. Penso que são questões de prioridades estratégicas num governo. Agora, este Junkers JU-52 vem aterrar à Portela como avião da Lufthansa. E está nos nossos aeródromos como um avião de bombardeio. E está na Guerra Civil de Espanha. É fornecido em quantidades, passa a expressão, razoáveis. Ia dizer quantidades industriais, mas não, isso é um grande disparate. Em quantidades muito substanciais ao regime franquista e serviu para tudo. Serviu para tudo. Por exemplo, este caso, o JU-52, e nós, no caso da Força Aérea Portuguesa, da Aeronáutica Portuguesa e da Força Aérea Portuguesa, é que nós temos o JU-52, mas depois vamos ter o AMIO, que é a versão francesa, é que os franceses depois vão copiá-lo no pós-guerra, ainda vão continuar a fazer. A AMIO ainda vai fazer cópias daquilo, com motor de fabrico francês, com o nome Rhône. Em vez de ter motores... Era uma cópia francesa do Junkers. O que era característico do avião? Parecia que era feito com chapa ondulada, que era chapa onduladinha. Quem vê, nós vamos pôr a imagem. Lá está, são aviões que vêm do comercial, têm o uso militar, e no uso militar são desdobrados. Podem ser de transporte. Porque, de onde é que vem, por exemplo, a questão do porquê o uso de aviões comerciais? A concorrer com os Zeppelins. No final da Primeira Guerra, nós hoje não vamos entrar a fundo na questão da guerra. Sobraram, por exemplo, o caso o caso inglês. Os ingleses, durante a Primeira Guerra Mundial, obviamente, os alemães, além dos caças, que vamos falar, construíram bombardeiros muito conhecidos, que era o modelo Gotha. Tem numerações, tem especificações técnicas, mas eram bimotores e quadrimotores. Eram imensos biplanos. Resposta inglesa, o Vickers-Vimy, o 0100, o 0200 e o 0400, que eram biplanos, imensos biplanos, preparados para lançar uma relativamente substancial carga de bombas. Não eram as bombas, não era uma carga de 2 toneladas, porque o avião... Sim, não tinha. Eram lentos, eram muito vulneráveis, mas quando a guerra acabou, e agora vou dizer isto de uma forma muito, muito concreta, sobraram. Não é todo o material, foi tudo desmantelado. E começou-se a olhar para os antigos bombardeiros e a pensar que se metesse umas cadeiras lá dentro, eram aviões que eram relativamente fáceis de converter, porque a estrutura com que eram feitos, que era tubagens de alumínio com tela, não era nada que obstasse a fazer modificações substanciais à estrutura.
Se metemos ali umas cadeiras dentro e fizermos uma carreira Paris-Londres, era claro, as senhoras tinham que continuar com o casaco de peles quando entravam. Quando esses bombardeiros foram convertidos para uso comercial e que vai dar origem, por exemplo, às linhas imperiais, a Imperial Airways, que a Inglaterra é pioneira nisso, a criar uma linha aérea que ligava o Reino Unido ao Império, que era a Imperial Airways, com aparelhos que começaram por ser esses Vickers Vimy, da série 100 à série 400, e depois com novos modelos de grandes biplanos de passageiros. Nós estamos a saber que são aviões que vão a cerca de 190, 150 km por hora, não são pressurizados, os confortos são mínimos, e a baixa altitude, quer dizer... Aviões para corajosos. Era. Destemidos. Quer dizer, o navegador, por vezes, era a leitura de navegação e a seguir a estrada, não é? Depois, sobre o Canal da Mancha tinha uma vantagem. Quando ele saía da costa inglesa, vinha sempre a costa francesa. Se não aterramos em Paris, há ali sempre um aeródromo perto. Mas isso é voar de Londres para Paris. Agora, quando a Imperial Airways, nos anos 20, abre a linha de Croydon a Karachi, ao norte ainda não é o Paquistão, estamos a falar da joia da coroa, é obra. Quem nos fez foi corajoso. Não, é que é uma linha comercial, quer dizer, ao mesmo tempo que estão a fazer os voos do Gago Coutinho Sacadura Carvalho para o Atlântico Sul com o Ferry 3D, ou o voo do Lindbergh, sem escala, pelo Atlântico Norte, com o... já não lembro do nome do avião, o voo do Lindbergh em 27. Estão as linhas comerciais a estabelecer-se, a fazer voos coloniais, com escala. Obviamente que o avião não faz não vai fazer um voo direto. Sim, ainda nas vezes não faz. Não faz. Muito menos. Portanto, e as escalas, por vezes, era o avião aterrava e as pessoas iam dormir ao hotel. É claro que aquilo que era muito bem pago, quer dizer, estou a acreditar que iam dormir a um hotel que não tivessem companhia de percebejos, tarântulas e outra bicharada que nem com o Banzé se lá vai. Mas tudo isso tinha aquele sabor um bocadinho... Só me ocorre uma coisa. Aquele sabor Indiana Jones. Sim. Mistura de Indiana Jones com Casablanca, aquele romantismo. Porque agora, pronto, nós vamos de avião... Indiana Jones com Casablanca agora foi acontece. Uma coisa muito... Fez impressão. Foi. Deu um arrepio. Deu um arrepio. Está a imaginar o Indiana Jones a entrar derrompante no bar do... Não faz sentido. Mas continuamos. Pronto, não vou... Isto vai editar o fim do programa, vamos chamar. Mas pronto. Mas quer dizer, ocorre esse ambiente romântico da década de 20 e 30 das pessoas começarem-se a aventurar, as senhoras de alta sociedade, os senhores de alta sociedade a voarem em... Estes biplanos dos anos 20 são um bocadinho frios, desconfortáveis. Os dos anos 30, os Boeing Clippers, há livros até escritos sobre isso. Tem o salão, tem os beliches, é uma mistura entre carruagens de ferrovia de luxo e a primeira classe dos paquetes. E hoje vamos ficar por aqui, quer dizer, isto foi o arranque uma pequena introdução àquilo não foi muito hora de ares, porque não foi muito militar, mas realmente o mundo aeronáutico é muito intercalado. Mas fizemos o mesmo com o carro de combate, tivemos que fazer uma abordagem histórica, exato, contextualizar, para depois fazermos mais... Mas vamos por aí fora lançados. Exatamente, 10 programas. programas. Prometer 10. E depois... E ficamos a aguardar o feedback e subscrevam sempre a história de Ares. Tem que ser. Subscrever e divulguem, por favor. No sininho e recebem notificações e tudo. É verdade. Sempre a considerá-lo. Ficamos assim, terminamos com a Indiana Jones a entrar isto realmente foi uma visão. Sempre a considerá-lo, mais uma vez. Até ao próximo programa. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.